Guidance para o primeiro semestre de 26, de 9 centavos por cota divulgado. Pipeline de aquisição de ativos, 3 novos ativos aqui para o fundo. E desempenho acumulado no ano de quase 30%, bem acima aqui do IFIX. Vamos falar sobre isso no relatório do RBVA de dezembro, agora no vídeo. Fica aqui com a gente. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com o Alexandre, que é gestor do RBVA. A gente teve aqui bastante acontecimento recente no fundo. Eu vou começar, Ale, falando sobre a conclusão daquela devolução de agências que a gente fez para a Caixa, né? Acho que vou comentar isso mais porque isso impactou a DRE. Então eu queria que você só falasse um pouco por cima dessa conclusão da operação, como que funcionam esses pagamentos. Legal, a gente comentou um pouco sobre isso no relatório passado, então também se alguém quiser entender todo o contexto, acho que vale voltar para o último relatório, o vídeo que a gente fez sobre o último relatório, mas basicamente a gente tinha 3 imóveis que eram locados para a Caixa, que foram adquiridos dentro de um contexto de sale leaseback e que foram devolvidos para a Caixa por conta de pendências de documentação, e essa devolução gerou um ganho de capital para o fundo, porque o valor devolvido era corrigido por IGPM desde o início. Essa operação gerou uma TIR de aproximadamente 15%, 16% para os cotistas do fundo. O fundo gerou um ganho extraordinário no mês de dezembro, então vocês vão ver no nosso relatório um ganho de aproximadamente 15 centavos por cota, que compõe o resultado de distribuição de rendimentos de todo o semestre e que fez com que a gente mantivesse a distribuição em 9 centavos por cota durante todo o segundo semestre do ano de 2025. Agora, para o ano de 2026, a gente espera manter a distribuição em 0,09 centavos por cota. Essa distribuição recorrente deverá ser acrescida de novos eventos não recorrentes, incluindo a venda de agências para a Caixa, porque ela foi paga em 2 parcelas. Uma parcela em dezembro e a outra em janeiro. Então é legal da gente ver como que isso impactou o relatório aqui na página 11, que a gente traz a DRE, mostra justamente isso que você falou. A gente tem aquela linha de receita de venda de imóveis acrescida, né? Então, em dezembro, ela ficou em 10 milhões, quase 10.700. Aqui considera justamente esses extraordinários que a gente fala. Então, isso traz o resultado a maior. Isso é interessante da gente falar porque tem bastante dúvida sobre isso, porque a gente lineariza a distribuição. Então, eventualmente, ao longo do semestre, o cotista pode ver algum mês em que o resultado vem maior do que a distribuição, às vezes ele vem menor, então a gente sempre fala para vocês acompanharem aquele rendimento do semestre. Então o que importa é a gente, no final do semestre, sempre vai estar ali entre 95% e 100% do resultado caixa vai ser distribuído. Então foi o que aconteceu, né? E justamente por conta disso, a gente projeta e consegue linearizar para o cotista ter esse conforto e essa previsibilidade, e foi o que a gente fez para o próximo semestre também. Já projetamos os extraordinários e vai acontecer mais ou menos o que a gente viu nesse segundo semestre de 2025. Bom, aqui na página 7 a gente fala também sobre pipeline de aquisição. Mais especificamente, a gente fala sobre a 6ª emissão de cotas, que a gente divulgou no começo de janeiro. Então, a gente fica restrito a tudo que já está público, claro, até porque a gente está no período de silêncio, a gente não pode falar muito sobre essa emissão de cotas enquanto está em curso, mas acho que é interessante a gente falar que a gente está olhando novos ativos, olhando para a aquisição, temos esses 3 ativos em pipeline de compra e a nossa cabeça está aí, né? Perfeito, então a emissão está em andamento, nós temos um pipeline de ativos para serem adquiridos, com os recursos provenientes dessa emissão de cotas, e esperamos que assim que a gente possa concluir as transações e concluir a emissão, a gente possa informar os cotistas sobre os ativos e sobre o resultado da captação também. Legal, agora vamos falar um pouco, ali na página 9 a gente traz aquele acompanhamento das obras da Porto Belo, a gente já vem falando sobre isso, até nos vídeos anteriores falamos disso em mais detalhes, mas a gente está aqui nos finalmente, perto da conclusão da obra. Acho que seria interessante aqui, Ale, como já faz um tempo que a gente divulgou essa operação, a gente comenta que eventuais atrasos não impactam o fundo. Explica como que é essa estrutura. Perfeito. Vou explicar um pouco para a estrutura e contar um pouco como é que está a situação hoje, né? Então hoje a obra está realmente nos finalmente. Acontece que a Porto Belo também tem uma parte de obra que eles vão fazer, depois que a construtora entrega, a Porto Belo também tem uma parte necessária de ser feita para a inauguração da loja.
E esse é um momento onde, basicamente, tanto a construtora quanto a Portobello estão finalizando as suas pendências juntos. Então, às vezes, uma pendência depende da outra para conseguir fechar a loja. Então, é esperado que a loja seja inaugurada no início de fevereiro, e com isso o imóvel seja efetivamente entregue. E por que esse eventual atraso não impacta os cotistas do RBVA? Porque dentro da estrutura que a gente montou, a gente investiu em cotas sêniores de um fundo imobiliário, que é o SPGM, que é proprietário desse imóvel. Então, como cotista sênior, o que basicamente acontece com a nossa cota é que ela vai tendo uma rentabilidade de IPCA mais 9 durante todo o período de obra. E quando a obra acaba, aí a gente, vamos dizer assim, unifica as classes de cotas, ou adquire o imóvel inteiro, e a gente passa a ser dono de toda a operação. Mas antes disso, a gente tem uma cota que vai continuar rentabilizando a IPCA mais 9, e por isso os impactos financeiros de um eventual atraso na obra, ou até mesmo de um aumento de custo da própria obra, se ela custou mais caro para a construtora ou não, isso não é impactado por nós, cotistas do RBVA, que somos cotistas sêniores dessa estrutura. Quem será impactado por isso serão os cotistas subordinados apenas. Então é uma estrutura super confortável, que mantém a gente confortável também em relação ao período de entrega, e a gente espera aí nos próximos relatórios conseguir já dar próximas notícias em relação à inauguração e aos próximos passos em relação a esse investimento. Uma dúvida que a gente recebeu é como que funciona esse contrato, porque a gente já tem um contrato atípico com a Portobello, né, assinado, e aí quando a gente fizer a entrega da obra, começa a valer, como que funciona o start para esse contrato começar a valer? Perfeito. Esse é um contrato que foi assinado, na verdade, antes da aquisição do terreno, então é um contrato na modalidade build-to-suit, ou seja, quando a construtora, no caso o fundo aqui que a gente investe, ele faz um projeto sob medida para a Portobello quer um imóvel nessa localização, a gente compra o terreno, faz o imóvel para ele e entrega para ele. Então é uma operação sob demanda específica para eles, e por conta disso a gente tem um contrato atípico de longo prazo, um contrato de 20 anos, que permite uma previsibilidade muito grande dessa renda que a gente tem. Então, quando o imóvel for entregue, a gente deverá comunicar aos investidores sobre os próximos passos, sobre qual a nossa participação final no empreendimento, e lembrando, obviamente, que a gente não está sendo impactado por um eventual atraso, porque a nossa cota segue sendo remunerada a IPCA mais 9. Legal. Bom, a gente falou também um pouco sobre o ano de 2025, acho que é legal até, quase como uma retrospectiva, mas é importante para a gente porque a gente está olhando sempre para frente, né? Qual que é a cabeça de gestão para o fundo daqui para frente. Então, a gente fala um pouco sobre essa nossa diversificação ao longo do ano, então foi um ano muito relevante para a reciclagem, a gente conseguiu gerar muito valor com essas vendas a valores acima de laudo, né, com lucros que viram retorno para o cotista, né, o retorno ali no bolso, porque é um resultado distribuível. E a gente também teve, acho que 2 operações muito interessantes de locação, que foram aquela prova do mudança de uso, né, então usos totalmente diferentes. Então fala um pouco para a gente como que foi o ano, como que foi essa cabeça da gestão para tocar essas operações e o que a gente vê para frente. Perfeito, acho que é um ano de transição, vamos dizer assim, acho que os últimos anos têm sido para o RBVA, à medida que a gente tem cada vez mais se transformado, deixado de ser um fundo focado em poucos locatários e sendo um fundo de fato grande com diversificação. Então esse ano foi marcado por a gente inaugurar, por exemplo, uma operação de restaurante, a primeira em um imóvel que era uma agência bancária e agora passa a ser um restaurante. Um imóvel nosso em Curitiba, esse na Paulista, né? E um imóvel nosso em Curitiba também, que tinha uma operação bancária, a gente alugou a parte de escritórios para um escritório de contabilidade, então mais um perfil de locatário novo que entra para o RBVA, e a gente também conseguiu fazer esse trabalho de vendas de agências bancárias, né? Vendemos alguns bons imóveis, então conseguimos cada vez mais reduzir a nossa dependência do setor bancário, investir em outros setores, e é o caminho que a gente deve perseguir em 2026 também. Tanto o reposicionamento de ativos que a gente tem, que eventualmente ficaram vagos, hoje a vacância do RBVA próxima de 7%, então a gente acha que tem ainda um trabalho de reposicionamento para ser feito, ainda que a vacância não seja tão alta, mas tem um trabalho relevante de reposicionamento e que a gente espera conseguir entregar ao longo desse ano novas locações, novas operações e com isso melhorar a rentabilidade e o rendimento recorrente do fundo. Ao passo que também a gente deverá se manter ativo na reciclagem do portfólio. Então, à medida que a gente for encontrando boas oportunidades, e a gente sempre tem encontrado, apesar de ser uma receita não recorrente, a gente vem conseguindo fazer ela de maneira recorrente
praticamente todos os semestres, desde que a gente mudou o fundo para gestão ativa. Então, a gente espera continuar com esse ciclo de venda de ativos, que tem sido muito positivo, tanto do ponto de vista de ganho de capital, quanto para a diversificação do portfólio. Bom, legal. A gente trouxe aqui no relatório também como ficou a fotografia do fundo aqui no final do ano. Então, a gente teve um resultado aqui, olhando a página 14, a gente consegue ver como é que foi esse desempenho do fundo. Performou ali perto dos 29% versus 21% do IFIX. Então, acho que a gente conseguiu fazer gerar esse valor adicional ao nosso comparável. Bastante relevante. A gente também traz o número de cotistas, né? O número de cotistas, liquidez. Então, a gente encerra o ano praticamente batendo 90 mil investidores e fica muito feliz. Acho que para a gente é super importante a confiança aqui de todos. A gente traz também aqui o gráfico de volume, de preço da cota, também é legal de todo mundo acompanhar, que é mercado secundário, para também ver o comportamento da cota, que teve um ano bastante positivo em 2025. Mas acho que é isso, a gente falou de tudo que aconteceu aqui em 2025. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui para a gente responde. Muito obrigada a todos e até o próximo relatório. Legal, muito obrigado, gente.